Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café. Deixa eu pegar para vocês, estão servidos. E escola. A nossa escola aqui é a nossa escola virtual, a nossa escola EAD, tá? Enquanto as nossas aulas presenciais não voltam, esse é o mecanismo para nós nos encontrarmos. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, tá? Se gostarem desse vídeo, dá um joinha, dá um ok lá no nosso canal, se inscrevam para receber novidades, tá? A aula de hoje, aula sobre democracia ateniense, aula esta voltada para alunos do primeiro ano do ensino de História e aqueles que são amantes do conhecimento. Antes de mais nada, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Hoje, 28 de maio de 2020, estamos aí já há bastante tempo aí nessa situação, sem os nossos encontros presenciais, tá? Mas é o que nós temos no momento e devemos continuar uma trajetória de vida e a escola encontrou o seu caminho de continuar através das aulas virtuais sem ser presenciais. Espero que, mesmo sendo dessa maneira, você não desanime, ao contrário, você continue a ter o seu conhecimento. O conhecimento nunca é demais, pessoal. Além dessas aulas que nós estamos tendo, procure outras aulas aqui mesmo no YouTube, em outros canais da internet. Mantenham-se ativos, leiam bastante, tá? Porque é o conhecimento que vai manter aí o seu grau de raciocínio, tá? E o conhecimento é aprendizado constante, seja na nossa aula aqui, seja em outras aulas. Bem, pessoal, democracia ateniense, tá? Eu não fiz ainda o vídeo sobre Grécia Antiga, tá? Eu deveria ter feito, deu um problema aí no celular. Na verdade, o problema era eu que não sabia ajustar o celular, tá? Então são os problemas técnicos. Problema técnico, problema comigo. Estou tomando um cafezinho. E eu acabei não fazendo aula sobre a Grécia Antiga, mas aí prometo aí fazer quando eu tiver um pouco de tempo, tá? E na Grécia Antiga, pessoal, algo que surgiu que perdura até os dias de hoje é a chamada democracia, tá? A democracia surgiu na Grécia Antiga, a democracia ateniense. Só que a democracia que surgiu lá, ela é diferente da democracia que é exercida em vários países ocidentais do mundo, tá? E que diferença era essa, tá? Primeiro, precisamos saber, antes de entrar nessa problemática, que esse tipo de democracia ele foi essencial para a organização das cidades e estados, tá? Relembrando que as cidades e estados eram cidades, tá? Vamos dizer cidades, vamos dizer assim, do tamanho de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, até um pouco mais ou um pouco menos, mas com função de país, por isso o nome de cidade-estado. Tinha cultura, moeda, comércio, política, economia, tá? Eram cidades autônomas, independentes. Então, como se São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá fossem países naquela época, por isso o nome cidade-estado, tá? E a democracia ateniense foi o primeiro governo democrático da história, tá? Num contexto onde vários reinos, vários locais, vamos dizer assim, independentes, não tinham esse sistema, sempre tinha alguém soberano, tá? Seja um rei, seja uma figura que representasse o rei, então sempre tinha alguém soberano. E em Atenas surge esse governo democrático, tá? O termo ou palavra democracia é formado pelo radical grego demos, que significa povo, e kratia, poder. Então, a democracia é um poder do povo. A gente tem o costume de falar isso, né? Nós vivemos num regime democrático, o poder emana do povo, tá? Segundo o princípio democrático. Então, esse princípio democrático, ele surge na Grécia Antiga. Só que o povo, tá? Na Grécia Antiga, e esse exercício da democracia é diferente, tá? Hoje no Brasil, a gente, para eleger alguém democraticamente, o que acontece? Pessoas se candidatam a um determinado cargo e o restante da população, que são os eleitores, né,
até os candidatos e o restante da população vão lá e escolhem os seus representantes. Eles vencem, tá? E exercem o seu mandato, tá? Mas na Grécia Antiga não era assim, tá? A democracia ateniense, tá? Ela é diferente do que a democracia hoje. Hoje nós temos uma democracia chamada democracia representativa, ou seja, nós escolhemos os nossos representantes. A democracia na Grécia Antiga era uma chamada democracia direta, onde todos os cidadãos participavam. Aí você pode estar perguntando, Bruno, então na Grécia Antiga todo mundo que morava em Atenas participava da questão democrática? Não. Olha a diferença. Todos os cidadãos atenienses participavam da política, mas nem todos os moradores participavam dessa política. Tá? Hoje, para você participar da política, vamos dar o exemplo do Brasil, basta você estar em dia com as suas obrigações eleitorais, ter o seu título de eleitor, você vai lá e vota, escolhe o seu representante. Nós escolhemos representantes. Na Grécia Antiga, o cidadão participava das atividades políticas, tá? Mas o cidadão não... Nem todos que moravam dentro da cidade, vamos dizer, de Atenas, eram cidadãos. E quem eram esses cidadãos, tá? Os cidadãos eram os homens, tá? Com mais de 21 anos, que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Então tinha aí três situações que tornavam o camarada cidadão. Primeiro, ser homem. Então, se era homem, mulheres estavam excluídas do processo. Não bastava ser homem, tinha que ter uma idade, no mínimo mais de 21 anos, com outro atributo. Além de ser um homem maior de 21 anos, tá? Ou seja, mulheres e homens menores de 21 anos não eram considerados cidadãos. Para ser cidadão tinha que ser ateniense, um terceiro ponto. Mas não bastava ser ateniense. Além de ser ateniense, tinha que ser filho de pais atenienses. Por que acontecia? Em Atenas, por ter um interposto, vamos dizer assim, comercial, tanto faz, era uma cidade, estado que também tinha, naquela época, havia escravidão, seja escravos prisioneiros de guerra ou escravos cativos, tá? Por dívidas. Ou seja, pessoas contraíam dívida, não deram nem para SPC não, pessoal. Elas eram escravizadas em alguns casos, em muitos casos, tá? Então, esses escravos estavam fora da vida política. Escravo era uma propriedade, ele não era nem considerado pessoa, imagine cidadão. Tá? Então tinha que ser filho de pai ateniense. Por quê? Filho do Meteco, que era o estrangeiro que vivia em Atenas, vamos supor, um estrangeiro vive em Atenas, ele vai lá, se casa e tem um filho ateniense. Só que esse pai, ele não é ateniense. Então esse filho, apesar de ser ateniense, maior de 21 anos, tá? Ser homem, se o pai dele não era ateniense, ele também não era cidadão. Então essa democracia não era ampla para todas as pessoas que moravam dentro de Atenas, não. Tinha que ter esses requisitos, ou seja, então era uma parte da população que era considerada cidadã, tá? E essa cidadania, como eu falei antes, era uma democracia direta, tá? Ou seja, todos que eram considerados cidadãos... Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui, que senão esfria, tá? Tá de noite, né? Noite nada, 1h da manhã. A pior coisa que tem é café frio. Mas vamos voltar já. Então, todos esses cidadãos atenienses, eles participavam diretamente, diferente da nossa política. Nós, como eu falei, a nossa democracia é representativa. Nós escolhemos os nossos representantes, tá? E por ser uma democracia direta, esse cidadão ateniense ele gozava de alguns direitos institucionais. Liberdade, propriedade, isonomia, que é a igualdade entre todos os cidadãos, ou seja, não havia hierarquia, isocracia, a igualdade entre os cargos públicos, tá? Todos os cargos eram igualitários, não havia superior ou inferior, e isegoria, ou seja, todos poderiam falar na Assembleia, tá? Igualdade, ninguém era privilegiado em detrimento de outro, ou seja, é algo igualitário, ou seja, uma democracia igualitária,
mas só para quem era cidadão, parte da população, como falei antes, tá? Homens maiores de 21 anos, atenienses e filhos de pais atenienses. Então esses eram os critérios, tá? E uma coisa muito importante nesse tipo de governo era a fala, tá? Eles iam para a assembleia, tá? E lá eles debatiam os assuntos públicos, tá? Então aquele camarada que tinha o poder da retórica, o poder da fala, o tão falado poder da retórica, o que é o poder da retórica? Vem da antiguidade, ou seja, o poder da palavra, o poder do convencimento. Então o camarada que tem uma boa fala, uma boa retórica, ele consegue convencer a outros a fazerem aquilo que ele pensa. Então isso era muito importante também naquela época. Então vem surgir naquela época, isso foi transpassando aí os séculos, os milênios, até chegar hoje. O camarada também que tem uma boa fala, uma boa retórica, ele também consegue convencer outros a fazerem aquilo que eles querem. Exemplos, nossos políticos. Então, eles tendo uma boa fala, eles conseguem convencer. Até tendo fala ruim, eles conseguem, mas deixa pra lá. E essa democracia, ela vai chegar ao fim na Guerra do Peloponeso, tá? Eu também não falei do início dela não, né? Então, o início dela, ela vai se iniciar depois de uma luta social, vamos dizer assim. Antes da democracia, o governo era exercido por uns camaradas chamados eupátridas, tá? Que eram os bem-nascidos, da oligarquia de boas famílias. Só que a cidade de Atenas foi desenvolvendo tanto, né? E outras classes sociais crescendo, como comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses, entre outros, tá? E tá lá e teve que rever esse sistema político, tá? Por um camarada chamado Clístenes, que foi o pai da democracia, tá? Considerado pai, ele liderou uma revolta popular lá, tirou o último tirano, tá? Já tá anotando o nome dele, Hippias, tá? No ano de 510, tá? Antes de Cristo, tá? E iniciou-se a democracia com todas essas características que eu falei há pouco para vocês. E essa democracia ela vai terminar e vai voltar ao regime oligárquico na chamada Guerra do Peloponeso, tá? As ilhas gregas, cidades, Esparta, entre outras, elas eram formadas, as cidades-estados ficavam nas chamadas ilhas gregas, chamadas Ilhas de Pélops, personagem da mitologia grega. E essa guerra entre Atenas e Esparta, chamada de Guerra do Peloponeso, Esparta vai lá e derrota a Grécia, e a Grécia deixa de ser democrática e volta a um regime oligárquico, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Caso tenham gostado, dá um joinha, se inscreva no canal, tá? Para receberem novidades, um abraço, tá? Fique com Deus.